Agora nós vamos fazer uma pequena inversão aqui, vamos ouvir a MBR Agro com o Lucas Coren. Por favor, vamos subir o Lucas aqui. E, novamente, Lucas, eu já fiz um introito muito bonito nesse ciclo, vou deixar a palavra diretamente com você, para você contar como que a MBR Agro ajuda o produtor rural, ajuda a parte interessada em operar com o agronegócio na identificação, gestão, mensuração dos riscos associados à atividade do agro. Por favor, seus 15 minutos de sucesso. Vamos lá, pessoal. Bom, de início eu queria agradecer você, né, José Ângelo, por todo o apoio que tem dado, não só a IMBR, mas todo a esse ecossistema. É muito importante poder ter uma oportunidade como essa que o Mapa está abrindo para a gente, para trazer a nossa inovação para o mercado, mas também ver ótimas ideias como as que foram compartilhadas até agora. Vim logo depois da Midtech, é uma honra, então eu já começo aqui explicando um pouquinho da IMBR Agro e do que a gente proporciona ao mercado, trazendo luz ao nosso nome. IMBR é o Índice da Matriz Brasileira de Risco Agro. Eu sou economista, formado pela Gloriosa, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, e na minha graduação, até mesmo no meu mestrado, eu sempre notei muito que quando a gente fala em risco hoje para o mercado, a gente olha bastante para algumas oscilações que não necessariamente expõem a carteira das instituições financeiras. Então, a IMBR Agro quis trazer uma solução capaz de avaliar tudo que de fato expõe as carteiras dessas instituições para que, consequentemente, elas tenham mais previsibilidade. A gente sabe que uma das máximas do mercado financeiro é que quando o risco é bem medido, os retornos se tornam mais justos, consequentemente, o preço dos produtos financeiros ficam mais aderentes. Então, a gente consegue ganhar tanto na ponta das instituições quanto na ponta do produtor e da produtora rural. A IMBR Agro entende que risco é tudo aquilo que não é controlado pelo agricultor e pela agricultora, e a gente chama isso de risco operacional rural. Esse risco operacional ele é quebrado em duas vertentes. De um lado, a gente tem todas as dinâmicas de mercado, então o governo federal brasileiro, acordos comerciais internacionais e todas as outras dinâmicas que atuam nessa frente geram oscilações nos preços, e a gente sabe que a agricultura e a agricultora são tomadores de preço. Uma saca de soja muitas vezes não é precificada dentro da porteira, por assim dizer. Então, o risco de preço é muito importante de ser lastreado. Do outro lado, nós temos a parte agrometeorológica e de manejo, que dispensa comentários, né? A gente costuma fazer uma brincadeira que nenhuma propriedade rural tem contrato com São Pedro, né? Então a gente não sabe exatamente quando vai chover, se vai chover, qual o regime de chuvas de um determinado local. E quando a gente para olhar essas duas vertentes e entende o tamanho da agricultura brasileira e o tamanho do nosso país, o buraco é muito grande, né? A dificuldade em avaliar esses dados que hoje são extremamente desestruturados a partir de uma única ótica torna essa tarefa muito difícil, e os retornos acabam não refletindo a real realidade do risco de cada local, e aí abre espaço para uma série de dificuldades que o mercado tem enfrentado ao longo dos anos. Hoje mesmo saiu os dados na SUSEP mostrando que de 2020 para 2021 as seguradoras pagaram cerca de 75% a mais em indenizações. Isso é um dado complicado, porque mostra que o índice de sinistralidade da seguradora está muito alto. Então a gente tem que atrair bons ativos para essas instituições. Então a IMBR Agro traz um olhar diferente para o risco rural, né? A gente quis dar um nome para o risco rural. Então, como vocês podem ver aqui na minha tela, eu trago até o meu mouse para apontar para vocês que esses são aqueles dados que eu apresentei no slide anterior, no formato desestruturado, que entra na tecnologia da IMBR e passa por três pilares que para a gente são muito importantes, que é o pilar da padronização, ou seja, a gente vai transformar esses dados a ponto de que eles possam ser comparáveis, o da massificação, porque eu preciso gerar informações para todo o país, como eu comentei, a agricultura brasileira é muito grande, o país também, e a simplificação é que eu preciso
permitir que, uma vez que uma agente bata o olho na informação, ela consiga tomar uma decisão. O mercado financeiro, o mercado de capitais é muito eficiente, ele precisa de ferramentas que se adequem a esse componente. E assim surge o IMBR, que é a nota de risco da IMBR Agro. O IMBR ele é calculado com base num histórico, tá? O histórico é muito importante porque ele traz uma ideia de previsibilidade de risco, mas ele também pode ser projetado pensando uma safra à frente, e uma vez que a gente tem fechamento de preço, seja o preço spot, seja o preço à vista, o preço futuro, seja a taxa de câmbio, e até mesmo a agrometeorologia, né, os componentes meteorológicos todo dia, a gente pode recalcular diariamente esse índice, trazendo aí cada vez mais transparência na real percepção de risco que um ativo traz. A nossa abordagem passa por questões práticas muito simples que o mercado entende, ou seja, nós temos identificação de talhões via satélite, é muito importante que a gente precisa saber onde a cultura está sendo plantada. Com base nisso, a gente tem uma entrada geolocalizada via centroides e parte para a avaliação do risco, quebrando em 3 blocos: o bloco de manejo, solo, ciclo, semeadura, o bloco da produtividade atingível, que é a conversão direta dos dados agrometeorológicos, e o bloco de mercado. E no fim, com base em estruturação, análise e geração de resultados, tem-se o IMBR, que indica uma chance de êxito para aquela cultura naquele local, de acordo com o cenário que foi montado. É muito relevante comentar, pessoal, que não existe uma nota única para um local. A agricultura não é um componente constante, muito pelo contrário, ela é extremamente dinâmica, e a gente, com o IMBR, é capaz de trazer esse dinamismo para a análise das instituições financeiras. Isso é muito relevante para o mercado. Quem paga pelo serviço da IMBR Agro, quem se subsidia desse tipo de solução hoje em dia? A gente quebra em 3 blocos, pensando em seguradoras, credoras no geral, as próprias tradings, porque são empresas que precisam de uma gestão rápida de riscos para que seja feito um gerenciamento não somente das suas carteiras, mas também de todas as suas equipes. É muito complexo você não ter um lastro, não ter uma nota técnica capaz de viabilizar que as equipes façam o seu trabalho de maneira coordenada, e isso acaba se perdendo um pouco de eficiência nos processos. Então, com uma nota, que é o IMBR, esse gerenciamento pode ser feito de maneira mais prática. E, por fim, governança, a tomada de decisão baseada em lastro técnico. Por exemplo, a IMBR Agro acaba não olhando para locais de produção que não se situam nas janelas do ZARC, né? A gente sempre deixa ali descrito que quando alguém automaticamente faz uma consulta para um local que não está descrito no ZARC, ele tem essa resposta de que isso não está dentro dos conformes de acordo com a Embrapa, por conta de questões não somente vinculadas a retornos de produtividade, mas também vinculadas a questões ESG, que a gente sabe que é muito importante não só para nós, como para as instituições financeiras. Em termos de oportunidade de mercado, eu acho que o colega que apresentou anteriormente passou muito bem por essas oportunidades. O mercado financeiro, né, pensando em financiamento e seguro, é muito importante e é muito grande, mas ainda tem um gap alto em relação aos estabelecimentos agropecuários. Se a gente olhar em dados dos estabelecimentos, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017, a gente tem que 85% dos estabelecimentos não acessaram financiamento até 2017 e 96% da área, né, desses estabelecimentos não acessou seguro. Esses são dados muito preocupantes, ainda mais por conta da relevância socioeconômica que a agricultura tem para o nosso país. Mas a gente vê que essa realidade tem mudado nos últimos 5 anos. O crescimento dos valores atrelados a financiamento e seguro já saltou em média 19% ao ano, e a gente vê movimentos brilhantes do governo federal, como por exemplo o FIAGRO, tentando aproximar cada vez mais mercado financeiro e mercado de capitais do campo. Isso é mais uma atitude exemplar do nosso governo, fortalecendo a agricultura brasileira, né? Então, quando a gente pensa em valores monetários mesmo, pensando em receitas, pensando em tamanho de mercado, pensando em aderência desse mercado com a agricultura, a gente tem valores na casa do bilhão, com potencial de crescimento extremamente alto e não num horizonte tão grande. Um horizonte curto de 2 anos, por exemplo, as receitas vinculadas a esses produtos financeiros podem crescer até mais do que 17%.
As soluções da IMBR Agro são soluções para se adequar à realidade de qualquer setor, de qualquer empresa. Né? Da mesma forma que nós temos uma plataforma de consulta, uma plataforma de cadastro de talhões, uma plataforma de avaliação de risco, que gera um hub completíssimo sobre informações de risco, seja na parte de mercado, seja na parte de armazenamento de água no solo, seja na parte de produtividade e a grande estrela do dia, que é o IMBR, nós também viabilizamos a consulta de todas essas informações via as nossas APIs, que podem ser integradas em qualquer sistema, de qualquer instituição. Então, a gente traz um componente que a gente gosta de chamar de plug and play, para trazer agilidade para os processos. E aqui, pessoal, eu trago alguns estudos de caso que a gente desenvolve com as empresas que trabalham conosco, que são bem simples, mas que fazem bastante sentido. E, de novo, eu trago aqui os problemas que o setor tem, né? Por exemplo, precificar um seguro de acordo com produtividades do IBGE, às vezes não necessariamente é o melhor modelo de negócio a ser aplicado, uma vez que já existe tecnologia viável para que essa avaliação seja feita de outro formato. E com base numa avaliação robusta, com histórico, com ciência por trás, a gente consegue entender melhor, por exemplo, níveis de cobertura, que são uma variável extremamente importante para as seguradoras, e do outro lado a gente consegue entender bastante também a construção de um quadro de produção do lado de uma credora, até mesmo na hora dela fazer o seu rating pensando em endividamento daquela propriedade, ou seja, produtividade, pensando no agro, é muito importante e tem que ser medido sempre da melhor forma possível. Mas o trabalho da IMBR Agro não passa só pelo cálculo da produtividade, apesar de ser um pilar importantíssimo, porque produtividade, reflexo da agrometeorologia, é um dos componentes de risco que o setor está inserido. Do outro lado, como eu comentei, temos a variável de mercado. E quando a gente consegue mapear todas essas quebras históricas, né, sejam vindas do mercado, sejam vindas da parte agrometeorológica, na persona da produtividade, a gente tem uma nota e essa nota pode ser acoplada a todos os ativos de todas as instituições. Consequentemente, você tem uma nova ferramenta para fazer uma classificação de risco da sua carteira. Essa classificação de risco abre espaço para aquele trabalho de gerenciamento e também de governança na hora de decidir se um ativo entra ou se um ativo não entra no cômputo da carteira para uma próxima safra, por exemplo. E, por fim, a gente tem até mesmo o auxílio na precificação dos ativos. Volto a dizer, a máxima de que o retorno é medido de acordo com o risco é muito verdadeira quando a gente pensa no mercado financeiro, no mercado de capitais. O IMBR é uma nota, ele é uma nota comparável, ele é uma nota que mostra a exata dispersão de percepções de quebra em uma determinada região, em qualquer talhão espalhado por todo o nosso país, para uma série de culturas agrícolas. Então, quando a gente tem essa ótima dispersão, pensando em níveis de quebra que podem ocorrer naquele local, vindo tanto da agrometeorologia, tanto do mercado, a gente tem um balizador a mais para, por exemplo, fatores de segurança na hora de se precificar uma apólice de seguro. Então, não necessariamente o preço da apólice cai com o uso da IMBR Agro, o foco não é esse. O foco é que o preço esteja aderente à realidade daquele local. Nós somos um SaaS, né? Nós somos um software as a service, mas a gente gosta de colocar que as a service parece que falta alguma coisa, né? Então, nós somos um software as a service do risco rural. O nosso trabalho é modelar as quebras históricas e preditivas de um determinado local, vindo de mercado e vindo da agrometeorologia, a fim de fornecer informações robustas e técnicas para que a tomada de decisão seja sempre a mais precisa e os preços de produtos financeiros fiquem o mais aderente possível com a realidade de cada ativo, de cada instituição. Essa é a nossa equipe é composta por economistas, estatísticos, engenheiros, a gente tem muito orgulho de ter formado uma equipe como essa, o Felipe trabalhando na parte de vendas, o Hernan trabalhando na parte administrativa, o Gustavo é o nosso desenvolvedor de back-end, o Luiz é o nosso desenvolvedor de front-end, eu atuo na parte do desenvolvimento do algoritmo e também como estrategista na IMBR.
Então, é muito bacana ter uma equipe como essa gerando soluções tão relevantes para um mercado tão importante como é o mercado financeiro e de capitais, pensando na agricultura. E, por fim, eu trago aqui alguns apoiadores institucionais. A gente já passou por uma série de programas em que validaram os nossos modelos de negócio. Aqui eu posso falar alguns BETs da FGV, Núcleo de Empreendedorismo da USP, o próprio PIP Empreendedor, uma vez que nós somos uma empresa financiada pelo programa PIP da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Passamos já por programas do SEBRAE do Estado de São Paulo. O nosso pesquisador associado no programa PIP é o professor doutor Durval Dourado Neto, hoje diretor da Exalc, que eu tenho a honra de ter como meu orientador de mestrado. Somos uma empresa residente da ExalcTech, participamos do warm-up do TechStart Agrodigital, da Ventures Hub com a Embrapa. Fomos uma das primeiras startups da Vertical Agro do Cubo, uma honra muito grande estar trabalhando próximo de Itaú BBA, Corteva, Usina São Martinho. E, por fim, nós somos uma empresa com o DNA USP, que também tem bastante relevância para a nossa caminhada, tá, gente? Bom, pessoal, eu finalizo aqui agradecendo demais pela atenção de todos. Aqui no canto inferior esquerdo, olhando para a tela, estão os contatos de toda a equipe. Sintam-se muito à vontade para nos contactar, a gente pode bater um papo, quem estiver em Piracicaba, a gente pode tomar um café ali na ExalcTech, que é literalmente uma fazenda, é bem gostoso de visitar lá. E eu sempre finalizo as nossas apresentações dizendo que hoje, muita empresa muito bacana transforma dados em informações, e com tecnologia e ciência a gente é capaz de transformar informação em conhecimento. Então, muito obrigado pela atenção, fico à disposição aí, pessoal. Nós agradecemos, Lucas, foi um prazer ouvir você.